Olá, amigos. Eu sou a Natalina Guinoni. Muito prazer estar de volta aqui com vocês depois de uma semana de um bom descanso. E hoje nós estamos com um programa com um convidado, uma pessoa bastante especial, que é Elias Stoffels, e ele é professor. E hoje vamos falar um pouquinho, vamos ter um bate-papo descontraído, mas também falando sobre pedagogia sistêmica. Olá, Elias, então bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo para quem vai me assistir e quem está me entrevistando também. Então, Elias, eu gostaria que vocês pudessem se apresentar, dissessem um pouquinho quem é você, há quanto tempo você trabalha com educação. Você pode passar para nós um pouquinho sobre você? Bom, como ela falou, meu nome é Elias Stoffels, sou natural de Vale Real e saí cedo, depois eu voltei, aí fiz licenciatura em Educação Artística pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e já atuo há 22 anos, 23, como professor em rede pública e também privada. E atualmente eu trabalho só em 2 escolas de rede do estado e são 40 horas semanais e também atuo ainda como professor de violão e também de canto. Então o teu currículo é bastante vasto, né? Na área como professor. E dentro da área de como professor licenciado, há quanto tempo você está atuando? Já há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E que tipo de séries séries de ensino fundamental, séries iniciais? Atualmente eu tenho alunos de 6º ano até o 3º ensino médio. E nas atividades que eu faço com música, eu tenho alunos de idade de 7 até 40 anos hoje em dia. E desde que você começou, Elias, e nos tempos atuais, você percebe que mudou um pouquinho o perfil do professor dentro da sala de aula? Você se considera um professor licenciado como função ou mais uma função de educador? Qual que é a sua função hoje dentro da escola? Eu diria que licenciado por questão de papel, né, de necessidade para você atuar. Mas ser professor, talvez, hoje em dia, a palavra talvez tenha que ser mudada com o tempo, porque a gente é muito mais, acho que um agente de interlocução, de diálogo com o aluno, e talvez eu diria assim, uma opção, porque professor, a gente pode também ter opção, condição de várias coisas na vida, e você acaba indo para um lado até diferente, então eu diria que isso, hoje em dia, é muito mais uma opção do que, na verdade, você ser professor. Eu digo você sempre estar professor, mas ser professor, acho que foi um tempo já, que há muito tempo passou. Então, no início, lá quando você começou, a função de professor era mais definida do que é hoje, do que se apresenta hoje? Com certeza. Até porque muita coisa aconteceu nesses 20 anos. A questão da internet, as famílias que se modificaram, o aluno também tem outros objetivos, ele não tem mais só focado na escola, então acaba ele levando para a escola toda essa questão de ele ter de formação fora da escola, que ele tem em casa, né, e acaba convergendo muitas vezes para um lado que nem é muito do interesse dele. Certo. Então, a pedagogia sistêmica, ela tem deixa muito claro isso, que nós precisamos ter as funções definidas, né? Então, ficou um pouquinho confuso agora, o professor realmente dentro da sala de aula, aquilo que ele está realmente exercendo, né? Que seria, inicialmente, ele ser somente um professor. Hoje ele está com muitas funções agregadas, é isso que você quer me passar? Com certeza. Claro, eu trabalhei em várias cidades, acho que umas 7 ou 8 cidades diferentes, com um público diferente de questões culturais, etnias. Claro, não vou nomear as coisas negativas das escolas que eu passei. Então, acho assim que sempre deve prevalecer o que foi de melhor, o que tem de melhor. Mas a realidade assim, de muitas escolas assim, é muito, muito triste de ver. É que você trabalha especificamente com o ensino público, né, estadual. Sim. Ensino público estadual, né? E você vê que, diferente das cidades que você dá aula, existe padrões de socioeconômicos que também se diferem, né? Muito, muito grande. Mas isso também não faz com que o aluno seja diferente. Eu vou dar um exemplo, eu trabalho em 2 escolas atualmente, eu falo da minha realidade atual, e onde uma escola, os alunos têm mais condições, até têm menos, e eu acho que até nessa que tem menos, eles são muito mais amorosos, eles são, até diria, um pouco mais educados,
porque talvez elas tenham um apoio na escola, um olhar diferente do professor, talvez eles não encontrem na rua no dia a dia. Então esse olhar diferenciado com eles, de sentar, de conversar, que é uma forma que eu trabalho muito espontâneo com os alunos, e talvez, como eu falei, não encontro dia a dia, nem em casa, é um referencial que eles têm para te ver com outros olhos. Não meramente só como professor, mas aquele, como eles falam para mim, professor, senta aqui na minha turma que a gente quer conversar, não vai embora agora, ainda fica por mais conversa com a gente. Então, essa questão do aluno de chamar para conversar, às vezes coisas nada a ver com a escola, do dia a dia, uma pequena confusão de família, ou mesmo assim, questão mais pessoais, eles chamam a gente sim, conversa. Não sei se com todos, mas comigo isso acontece muito em sala de aula. É que a gente percebe, e a gente vê isso na pedagogia sistêmica também, Elias, né? De que o aluno, ele sempre leva para dentro da escola, ele sempre vai levar para dentro da escola a família inteira. E todas as suas questões familiares ele leva para dentro da escola. Isso você também deve estar percebendo, né? Crianças, principalmente com diagnóstico de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, o bullying, a violência escolar mesmo, né? As crianças desmotivadas. Eu não sei se você consegue, se você percebe que as crianças que têm melhor relações familiares, elas acabam apresentando um melhor desempenho escolar. Sim. Eu acho assim que hoje em dia eu até sou privilegiado em relação ao bullying, porque te confesso que nas duas escolas que eu trabalho, eu, nos últimos 3 anos, não presenciei nenhum problema sério de bullying. Isso acho que é uma grande coisa, como hoje estão falando sobre bullying. E perceba também que uma das coisas que favorece essa questão do bullying é que quando o aluno se aceita naquilo que não está legal, que os outros julgam aquilo como uma forma de deboche ou de gozação, e ele mesmo brinca junto com aquilo. Eu vivenciei isso esse ano numa escola, um menino que tem, eu colocaram um apelido nele, e ele disse, não, eu aceito uma boa, eu brinco junto. E eu falei para ele assim, parabéns, você consegue lidar desse jeito com as coisas, o bullying jamais fará parte da tua vida. Uhum. Mas você consegue perceber que as crianças, ou com os alunos, os adolescentes, né, que têm melhores relações familiares, eles acabam apresentando um melhor desempenho escolar? Sim, isso sim. Sim. E o pai está mais presente hoje, ou ele já foi mais presente? Já foi bem já mais. Foi mais presente. Foi mais. Como está a relação hoje de pai e professor, ou pai e escola? Eu acho que essas duas coisas deveriam andar juntos, mas elas não estão andando juntos, não. A relação pai, que é a sociedade, com a família, né, e vice-versa também, assim, a família, o aluno e a escola. Então eu percebo assim que às vezes ela está bem defasada, onde a escola precisaria mais do pai presente, aquelas reuniões que você convoca com os pais, com alunos que têm alguma dificuldade, relacionamento de aprendizagem, esses pais, uma grande parte não aparece, então geralmente vêm os mesmos que não precisariam estar ouvindo aquilo que a direção coloca. E também não há uma busca assim, eu vou de vez em quando na escola, vou perguntar como está meu filho, o que ele precisa, está tudo ok. Tem aqueles pais que são muito, muito presentes o tempo inteiro, mas eles têm essa presença do filho, talvez diria do início da vida escolar dele até o final dela. Uhum. E quando há um corte, geralmente alguma coisa está acontecendo em casa, mas a direção é uma norma da escola chamar realmente os pais, perguntar, olha, o que está acontecendo, o filho está diferente, não mudou. Mas aí eu acho que de repente falta o que falta? Onde é que se perdeu esse elo de ligação? Falta algum programa que possa trazer esse pai para a escola? O que está faltando aí? Para mim, isso é uma questão de valores. Acho que a responsabilidade que o pai tem com o filho, eu acho que ela começa no momento que ele nasce, então isso se estende para a vida toda. Não que ele cresça, que fique um pouco maior, que ele fique independente, porque essa necessidade do pai presente, da mãe, ela se faz necessária, até para a construção dele como ser humano na sociedade, também de ser uma pessoa mais forte para enfrentar a vida depois do dia a dia. Se ela tem toda a fragilidade de casa, eu pergunto, que ser humano ele vai ser na sociedade? É que assim, né, Elias, assim, na pedagogia sistêmica a gente vê a função do professor e a função dos pais, ela é bem distinta, né? Então, às vezes, nós percebemos que, não, é lógico, todo mundo, né? Mas algumas famílias, elas esperam que o professor, ele seja o educador. E o professor, a função dele não é educar. Educar, o que eu quero dizer, você me entendeu, né? A função do professor é ensinar. E aí se deturpam os conceitos, né? Então, o professor acaba chegando na sala de aula e tomando outras funções que não somente a de ensinar, que nós percebemos isso. Sim, mas isso, acho que hoje em dia tem que estar presente no professor. É uma forma de você entrar na sala de aula. Eu digo assim, eu entro na sala de aula, eu vou falar assim, nem sempre eu sou um professor.
Eu sou às vezes um palhaço, eu entro dançando, eu entro fazendo gozações, eu pego o aluno para brincar, porque assim, eu não sei de que forma ele chega de casa para a escola, mas pelo menos eu espero que quando ele chegue na minha aula, que ele tenha aquela aula com uma coisa positiva, claro, um astral bom. Lógico, mas você veja como a tua função ficou aí totalmente deturpada, né? Porque para você entrar numa sala de aula, você está sendo pago para ensinar, e você está tendo que ser o quê? Você está tendo que ser um palhaço, um psicólogo, um meio pai dessa criança, né? Para que ela possa encontrar em você esse suporte que ela não está encontrando em casa. Você consegue perceber? Sim, como a sua função ficou fora de lugar? Essa seria a função dos pais, poder que esses alunos pudessem, que essas crianças pudessem chegar na escola e que elas pudessem aprender e não ter um trabalho de psicologia na escola, né? Vindo principalmente de um professor e não de um profissional dentro da área da psicologia. Teoricamente, talvez se fosse ler em livros, falaria isso. Mas eu percebo que isso é uma regra que não existe uma coisa que diz, faça assim. Eu acho que cada professor vai se moldando conforme os alunos e também claro, em relação ao professor. Lógico. Eu sempre falo para o aluno assim, às vezes ele sabe que eu brinco, que eu sou mais descontraído, mas isso não impede que ele faça a atividade proposta. Lógico. Eu sempre digo, vocês têm que fazer aquilo que a gente combina. Nós combinamos no início do ano, olha, eu sou assim, mas vocês têm que fazer a parte de vocês, senão eu vou ser aquele cara chato, vou ficar reclamando que vocês não gostam de professor assim. Então, se vocês querem um professor diferenciado, que vocês falam, um professor que deixa a aula mais espontânea, mais alegre, que a minha matéria oferece essa possibilidade com os alunos, porque trabalha com arte, por exemplo, é uma coisa que o aluno não consegue ficar parado. Eu até não consigo nem conceber um aluno na aula de arte uma estátua. E porque a atividade tanto faz, que ele vai trabalhar artes visuais, como vai trabalhar teatro, vai trabalhar música, eu preciso de um aluno interagindo o tempo inteiro e que tenha espontaneidade para fazer essas atividades propostas. Ok. Então já excedemos, Elias, agora o primeiro bloco, tá? A gente vai chamar os apoiadores e a gente volta logo em seguida. Então vamos para os nossos apoiadores e voltamos logo em seguida. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Familiares, hoje falando um pouquinho sobre professor, sala de aula, escola e pedagogia sistêmica. Então, Elias, nós estávamos falando no bloco anterior, então, sobre a relação que a criança leva, ou adolescente leva, toda a sua estrutura familiar para dentro da escola. A questão da inclusão social, nós poderíamos falar um pouquinho sobre isso, né? Você tem muitos alunos de inclusão? Sim, com certeza. Tenho bastante. E quais são os principais questões que esses alunos apresentam que estão dentro de um programa de inclusão? Sim. Eu, há pouco tempo, comentei com a direção de uma escola que eu me sinto muito agoniado, porque vejo que esse aluno que está inserido no contexto assim, da turma como um todo, com necessidades especiais, atendimento especial, não está sendo feito como deveria. Porque a gente não tem na escola um profissional qualificado para atender esse aluno, ou o professor também não tem uma preparação para oferecer uma atividade diferenciada para esse aluno. Então, muitas vezes, esse aluno ele fica numa sala, não tem o que fazer, alguns assim ficam andando um pouquinho na sala, porque a mente não fica culpado. E eu vou dizer uma coisa, como eu falei, eu às vezes me sinto muito angustiado, como muitos colegas meus se sentem igual, porque a gente não tem estrutura, né? E a gente vê também que a questão, quem deveria apoiar a educação, não está interessado em construir esse lado para aqueles seres que precisam de uma atenção diferenciada e especial.
E então a gente vê que essa questão não está acontecendo como deveria na escola, como é proposto conforme a lei. É aquilo que nós estamos falando, né? Na realidade, hoje, o professor, né? Voltando mais uma vez isso que eu acho muito interessante a gente voltar a falar sobre isso, o professor está mais uma vez assumindo muitas funções das quais ele não é apto, né? Como você falou, você é o palhaço, você é o psicólogo, você é o que faz a recreação, e agora você tem que dar um jeito de trabalhar com o aluno de inclusão, que você não tem uma formação para isso, né? Porque a estrutura da escola não proporciona isso para o professor, né? Sim, e as famílias, como é que é a relação das famílias, dessas famílias, Elias, com esse aluno especial, com relação à escola? Como é que a família opta em colocar esse aluno na escola e, de repente, para esse aluno não seria melhor uma escola que pudesse dar um atendimento melhor? A gente sabe o quanto que a inclusão ela é importante, mas qual é o ganho real desse aluno numa escola que não tem qualquer capacidade de absorver esse aluno dentro do seu quadro, né? Ou que ele estivesse numa escola especial para ele? Eu diria assim, talvez a escola especial, só ela por si, talvez não. Mas que ele esteja inserido no contexto, assim, que ele tem direito, né, como cidadão, mas também que ele seja oferecido um trabalho diferenciado no meio daquela turma toda. Porque tem colégios que são muito disponíveis, eles ajudam esses alunos com necessidade, eles se dispõem. Eu diria, então, que talvez que num outro turno fora da escola, que ele tenha realmente um apoio, um suporte, para até trabalhar aquelas questões oferecidas em sala de aula, desde que esse aluno tenha um professor capacitado para atender ele na escola e que fora seja uma continuidade daquilo que é oferecido na escola. Isso que você me traz então é que esses alunos de inclusão da rede pública, normalmente eles só têm a rede pública de ensino? Eles não têm outras atividades fora isso? Bom, a grande maioria? Eu não sei a realidade desses alunos, que a gente às vezes conversa muito pouco com os pais. Geralmente quem fala com os pais é a direção e ela nos comunica da situação do aluno. Talvez hoje em dia tem algumas entidades que trabalham conforme a necessidade do aluno. Talvez pudesse ali existir essa relação, que eu digo, sim, se existe uma possibilidade dessas entidades que trabalham no município, no estado, né, de ter um vínculo com as escolas e dali levar essa situação para um outro setor, talvez seria o ideal. Porque falta tempo, na realidade, para o professor. Ele é realmente sobrecarregado de funções, ele é sobrecarregado de funções e se deixa de fazer esse contato que seria tão importante, né? Dos alunos dos pais com o professor, né? E quero frisar uma coisa importante. Até porque nós vemos, tem uma dinâmica que a gente vê, que acontece muito comum na pedagogia sistêmica, é que quando o baixo rendimento escolar do aluno acontece e o aluno leva para casa o seu boletim, né, com as notas baixas, os pais olham para aquilo e vão culpar quem? O professor. Ok? Então eles vão dizer o quê? Não, esse professor não está sabendo ensinar o meu filho. Aí o professor sabe que essa criança tem déficit de atenção, essa criança tem hiperatividade, essa criança tem, às vezes, dislexia, outras questões, né, e dificuldade de aprendizagem. Então o professor olha para os pais e sabe que as questões relacionadas a toda essa dificuldade de aprendizagem está na sua família. Então o professor olha para quem? Para os pais. Você está conseguindo me entender? E aí fica então uma troca de olhares entre escola, pais, professor, e se esquece de quem? De quem se esquece? Do aluno. Então os olhares, eles saem para o aluno e um fica culpando o outro. Professor culpa a família culpa professor e escola, a escola culpa a família que não é presente e, na realidade, se perde o olhar para a criança, que é quem realmente é mais importante, né? E eu diria também... É incrível isso, mas a gente vê muito isso. E a gente coloca uma dinâmica de constelação, se apresenta dessa forma mesmo. De quem é a culpa? Sim. Eles querem colocar culpa. Essa agonia que eu falei, que eu sinto como professor, não ter um atendimento para os alunos de necessidade especial, isso meus colegas todos talvez compartilham pela mesma angústia, a mesma agonia. E tenho certeza que todos eles, nas duas escolas que eu trabalho, se iam disponibilizar completamente a fazer um curso, a aperfeiçoar para atender esse aluno de um jeito diferenciado.
desde que lhe seja dado um tempo para essa atividade, aquele atendimento especializado, porque realmente você cobrar do professor aquilo que o filho não está te dando retorno... Não é que não é função do professor, né? Para começar, assim, não é função do professor, né? Lógico, não é função do... Não, a questão da aprendizagem, sim, mas não é função do professor ele lidar com um aluno que tenha diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, entendeu? Um professor não tem suporte para isso. Sim. Não tem? Aí tem que fazer o quê? Tem que chegar na família e ver quais são as questões envolvidas atrás desses diagnósticos, né? Ou seja, mesmo problemas comportamentais, ver na base familiar onde está a origem desses conflitos todos, que o aluno está levando tudo isso para dentro da escola. E um aluno que tem problemas em casa, Elias, a minha pergunta agora para ti é a seguinte: um aluno que tem sérios problemas em casa, ele consegue prestar atenção na escola? Olha, eu diria que não dá para julgar todos do mesmo jeito. Não, vamos botar uma estatística, né? A gente sabe que tem alunos que têm N dificuldades em casa e são alunos excelentes. Tem aqueles que têm e apresentam dificuldade na escola também. Aqueles que modificam com o tempo, que vão, né, transformando em outra pessoa, às vezes um pouquinho mais agitada, mais rebelde. E, enfim, eu acho que não existe uma forma. É óbvio que se você vem para a escola com toda uma retaguarda, né, estruturada, né, o teu pensamento voltado, com sérios problemas em casa, de moradia, de endividamento, de não ter emprego, e várias situações que a gente fica sabendo que acontecem em casa. Tem violência doméstica, né? Que aluno vai ser 100% numa sala de aula, quando eu às vezes digo assim, aquele aluno, ele faz uma mágica dentro dele. Porque às vezes ele é um mágico dentro dele mesmo, conseguindo superar tudo aquilo numa sala de aula, sabendo que todo o contexto que ele encontra na sua casa. É isso aí. Eu acho que a gente vai dar um tempinho agora, né? Que já excedemos de novo o tempo, né? E voltamos em seguida. Então, vamos agora chamar nossos apoiadores e voltamos em seguida. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescoop RS. Interação cooperativista para um mundo melhor. Voltamos então com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje falando sobre relação pais-aluno, professor, escola e pedagogia sistêmica. Elias, a gente estava falando então, né, dos alunos que têm dificuldade escolar e que levam toda a bagagem de problema deles para dentro da escola. Porque, por exemplo, quando os pais estão se separando, né, é praticamente impossível, né, um adolescente ou uma criança chegar na sala de aula e conseguir, você percebe visualmente, né, o problema do aluno, né, na sala de aula, que ele traz consigo da sua família, né? É que essa questão assim, né, que aquele aluno que perde uma metade do seu referencial, tanto seja o pai e a mãe que vão talvez se distanciar um pouco, né, e essa perda dessa questão montada em família, é óbvio que a criança fica mexida. E muitas vezes, quando a gente fala com o aluno, ele comenta isso com a sala de aula, e assim, não todo mundo junto, mas em off com o professor do lado, eu sempre busco muito falar e para que ele possa colocar toda a sua frustração, agonia na sala de aula, para que ele tenha aquele momento de aula um pouquinho mais aliviado, que ele se sinta um pouquinho mais leve, e fazer entender que uma separação ela acontece com muitas pessoas, muitas famílias, mas que às vezes é uma forma deles serem felizes, os pais, desse jeito, né? E que eles têm que entender que os pais vão ser felizes desse jeito, que também vai ser bom para eles. Claro, com certeza. E a violência escolar, vocês têm muita violência escolar? Não, bem já teve mais violência escolar? Tem mais violência escolar agora? Eu diria que agora até tem bem menos. Tem bem menos violência escolar? Eu não posso nem dizer por onde que tenha menos, mas felizmente a gente está... Eu vou falar da realidade que eu trabalho nas duas escolas, e a gente... claro, uma pequena violência às vezes acontece no atrito de sala de aula ou dentro do grupo de escola, mas eu nem diria que isso é uma violência escolar. Sim. Eu diria que são atritos, que não são coisa mais grave, que se resolve chamando os alunos, chamando os pais, e que tudo acaba então, né, se resolvendo. Não são coisas assim mais graves que precisam ser levadas em outras instâncias.
Ok, porque a gente vê muito que a violência, quando ela chega na escola, é porque em casa também já está insuportável. Porque a gente vê muito que a violência escolar, quando o aluno, quando chega na escola, é porque já em casa não dá mais conta, né? O que nós vemos muito é que a mãe, normalmente, mais comumente, a mulher apanha, né? A mãe apanha do pai, e o aluno precisa compensar isso, transferindo essa violência para outra criança, porque é aquilo que ele traz de dentro de casa mesmo, né? É complicado isso, né? Sabe, Elias, até vou te deixar um convite, na sexta-feira, agora dia 16, eu vou dar uma palestra numa escola estadual aqui em Farroupilha, né, sobre pedagogia sistêmica. Fica meu convite para você ir lá participar e assistir, né? E é uma palestra que eu vou dar específica para pais mesmo, né? Então, que bom se a gente pudesse ter esse acesso, né, de que os pais pudessem vir para a escola dessa maneira e se oportunizar a olhar um pouco mais para os seus filhos, para que seus filhos possam aproveitar um pouquinho mais a escola, né? Sim. Aproveitar um pouco mais também da qualidade do professor, daquilo que ele se disponibiliza, né? Com certeza, eu já comentei algumas escolas sobre esse trabalho da constelação, vinculado com família, escola, e eu acho também que poderiam realmente ser aproveitado mais esse espaço para as escolas, convidar os pais que quiserem realmente assistir. E, na verdade, pela vez, quem olha assim, teoricamente, não entende bem como isso acontece. Mas acho que tem que realmente assistir, ver como funciona, e se realmente isso faz bem para eles fazer essa parte, acho que tem uma continuidade, por que não? É uma coisa diferenciada em escola, sim, que ainda não foi, digamos assim, utilizado esse método de contato com o pai e escola, mas que eu acho extremamente válido que seja feito. Digo, qualquer tentativa de você melhorar a relação pai, escola, aluno, escola e pai, ela tem que ser tentada. Que a gente não sabe que forma exata existe, mas a gente sabe o que a gente tenta para melhorar a situação como se encontra hoje em dia. Isso aí. Elias, a gente já excedeu de novo o tempo, né? Tu viu que é muito rápido, né? Não dá às vezes pra gente falar tudo que a gente gostaria. Muito obrigada, Elias. Um carinho te receber aqui. Obrigado.